Olá, meus amores! Como que vocês estão? Tá todo mundo bem aí? Como foi a semana de vocês? Estudaram bastante? Estão tendo aula online, né? Que legal! Eu tenho certeza que todo mundo tá aprendendo muito. E eu tenho certeza também que vocês estão ligadinhos aqui com a gente nas aulas da EBD. Estão ou não estão? Ah, muito bem. O que a gente estudou semana passada, vocês lembram? Isso, a história de José. E hoje a gente vai estudar uma história também muito legal. Eu vou dar uma dica, eu quero ver quem aí vai acertar. Tem um animal selvagem na nossa história hoje. E aí, quem falou aí? Deixa eu ver se acertou. Vou dar mais uma dica. Esse animal tem juba. E agora? Ficou mais fácil, né? Agora sim, todo mundo deve ter acertado. Isso, crianças, nós vamos estudar hoje sobre Daniel. Isso mesmo. Eu gosto muito da história de Daniel e eu tenho certeza também que vocês gostam bastante. E hoje a história vai trazer uma lição muito importante pra gente. Então fiquem ligadinhos aí, prestando atenção, não sai daí não, que a gente vai aprender muita coisa legal hoje. Mas antes da gente começar, a gente vai o quê? Orar. Muito bem. Todo mundo já sabe, né? Então vamos aí todo mundo fechando os olhinhos, baixando a cabeça, juntando as mãozinhas pra gente fazer a nossa oração. Vamos começar. Primeiro, falando com Deus. Pai querido, amado Deus, nós te agradecemos, Pai, pelo dia de hoje. Te agradecemos pela nossa saúde, pela nossa vida, pela vida da nossa família, Senhor. Te agradecemos, Pai, pela oportunidade, Senhor, de estudar e aprender mais da Tua Palavra, Senhor. Pedimos, Pai, que o Teu Espírito Santo guarde a Tua Palavra no nosso coração, para que nós possamos, ó Deus, sempre viver lembrando, Te cultuando, Pai, honrando e glorificando o Teu nome, Senhor. Que nós possamos viver, Pai, seguindo sempre os Teus caminhos, os caminhos do Teu Filho amado Jesus Cristo. Te pedimos, Pai, a Tua bênção, a Tua proteção, o Teu cuidado, ó Deus, conosco. É a oração que te fazemos em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Isso, crianças. Então vamos lá começar a aula de hoje, que a tia tá muito animada hoje. Vocês estão animados aí também? Muito legal. Eu gosto quando tá todo mundo animado para ouvir a nossa história. Então, hoje, como eu falei, vamos falar de Daniel. Daniel era do povo israelita. Muito bem. Daniel, desde muito pequenininho, assim como vocês, desde criança, ele já ouvia sobre Deus. Ele aprendia sobre Deus. Todas as maravilhas, todas as histórias, ele já sabia em quem confiar, ele já sabia que Deus era o único Deus todo-poderoso. Então, desde pequenininho, Daniel já sabia e já conhecia toda a história do povo, né? A sua mãe contava para ele, porque Daniel era um menino muito inteligente, assim como vocês aí, que eu tenho certeza que todo mundo aqui conhece muita coisa da Bíblia como Daniel conhecia. Mas Daniel, além de conhecer as histórias e além de confiar em Deus, Daniel, ele adorava a Deus. Daniel, ele não passava um dia sem falar com Deus. Sabiam disso? Daniel falava com Deus de manhã, de tarde e de noite, no mínimo 3 vezes por dia. Isso mesmo, você ora aí 3 vezes por dia? Quero ver todo mundo igual Daniel, hein? Orando 3 vezes por dia. Então, crianças, olha só. Mas aconteceu uma coisa que não foi muito legal. Daniel foi pego pelos babilônicos como escravo. Isso mesmo. Os babilônicos chegaram, né, na terra do povo de Israel, onde o povo de Israel estava morando, e levaram eles como escravos. Mas eles perceberam que Daniel, ele era diferente. Perceberam que Daniel era inteligente. Perceberam que Daniel tinha muita sabedoria. E eles decidiram que Daniel não ia fazer um trabalho
igual aqueles outros escravos, não. Eles levaram Daniel para morar, sabe aonde? Isso, junto com o rei, lá no palácio, porque Daniel era muito sabido, muito inteligente. Então eles perceberam que Daniel era diferente. E ele foi morar lá com o rei. E Daniel continuou orando a Deus. Era um momento muito difícil, ele estava sem o pai, sem a mãe, ele foi levado sozinho e ele não era grande não, sabia? Ele era pequeno ainda, ele era mais ou menos adolescente quando ele foi levado escravo. Isso mesmo. E aí, crianças, ele continuou sendo fiel a Deus, continuou orando e confiando, mesmo no momento de dificuldade, porque imaginem só, ficar longe da nossa família, em um lugar que a gente não conhece, e a gente tem que obedecer pessoas que a gente nunca viu na vida. E deixa eu falar para vocês, a regra desse povo era totalmente diferente das regras que Daniel obedecia a Deus. Era muito diferente. Eles cultuavam deuses pagãos, ou seja, deuses falsos. Não é o Deus verdadeiro, só existe um Deus verdadeiro, que é o nosso Deus. E esse povo lá na Babilônia cultuava muitos deuses, todos eles falsos, de mentira. Exatamente, de mentira. E aconteceu que as pessoas que moravam no palácio ficaram com muita inveja de Daniel, porque o rei gostava muito dele. Mas muito mesmo. O rei achava Daniel muito inteligente, ele era um menino muito educado, e apesar dele ter sido levado como escravo, ele não fazia birra não. Não ficava reclamando, ele obedecia às leis, apesar de não serem as leis do Senhor. Mas tudo que era contra a lei do Senhor, Daniel não fazia não. Daniel só obedecia às leis que não eram contrárias às leis de Deus. Mas um dia, esses homens ficaram com inveja de Daniel. Começaram a ficar com inveja, porque Daniel era muito bom, muito inteligente, muito legal, e o rei gostava muito dele, e ele estava começando a ter muito poder, porque o rei confiava em Daniel. E eles disseram, a gente tem que fazer alguma coisa, a gente não pode deixar esse israelita, esse homem escravo ficar na nossa frente. Vamos fazer alguma coisa. E procuraram erros em Daniel. E a Bíblia, não conta nenhum erro de Daniel. Claro, a gente sabe que ele pecou sim, mas Daniel era tão fiel a Deus que a Bíblia nem relata algum pecado dele. Mas sabe o que aconteceu? Esses homens bem malvados descobriram que Daniel era fiel a Deus e a um Deus que não eram deuses falsos que eles cultuavam na cidade deles, lá na Babilônia. E aí eles disseram assim, já sei, nós vamos dizer para o rei, fazer um decreto, que quem cultuar outros deuses que não for o nosso Deus aqui na Babilônia, vai ser preso, vai ter uma punição horrível. E aí eles combinaram tudinho e foram lá onde o rei, disseram, rei, vamos fazer o seguinte, olha, o senhor tem que ser cultuado, olha, você é maravilhoso, vamos fazer um decreto que só o Senhor pode ser cultuado, que quem cultuar outro Deus aqui vai ter um fim horrível, né? Vai ter uma sentença de morte, vai ter que morrer. Por quê? Porque eles sabiam, tinham certeza de que Daniel ia continuar orando e confiando no Deus dele, no nosso Deus. E assim eles fizeram e conseguiram. Falaram para o rei aceitou e disse, não, concordo, vamos lá, vou assinar o decreto. Mas o rei não sabia, era que esses homens estavam articulando para pegar Daniel, porque se ele soubesse, eu acho que ele não ia fazer isso não.
Mas a história continua, porque o rei gostava de Daniel. Então, e Deus era com Daniel. Deus era protegido de Daniel e Deus sempre tem um propósito para as nossas vidas. Então, Deus também tinha um propósito na vida de Daniel. E aí, crianças, vocês já sabem, né? E aí, o que aconteceu? Daniel ouviu o decreto e, nem ligou. Nem ligou, disse, eu vou continuar orando e servindo ao meu Deus, ao Deus do meu povo, Deus israelita. Ele nem ligou pro decreto. E ele também, nem ligou pro que podia acontecer com ele. Porque ele estava o quê? Muito bem, confiando no Senhor. Daniel em nenhum momento deixou de confiar em Deus. E aí, sabe o que aconteceu? Daniel foi pro quarto dele e ele orava quantas vezes mesmo por dia? 3. De manhã, de tarde e de noite. Ele orava 3 vezes por dia. Era um costume do povo israelita naquela época de orar 3 vezes por dia. Então, ele foi pro quarto dele e aqueles homens maus estavam esperando a hora de Daniel ir pro quarto dele orar. Porque Daniel orava no quarto dele, tinha uma janela que era no sentido da cidade dele, de Israel, onde ele morava. Então ele orava olhando, né, no mesmo sentido. E aí eles ficaram esperando Daniel se ajoelhar para orar. E aí na hora que Daniel se ajoelhou, eles flagraram Daniel orando pro Deus dele, né, pro nosso Deus. E aí foram direto o quê? Contar pro rei. E aí o rei ficou muito triste, muito triste, porque o rei, ele não podia deixar de punir Daniel, porque ele já tinha assinado o decreto, né, que ele ia punir quem cultuasse outros deuses, que não era o Deus dele, que eram deuses falsos, isso. E aí o rei ficou muito triste porque ele gostava muito de Daniel e ele não queria punir Daniel. Mas ele também não podia deixar de cumprir a palavra dele. Ele disse que quem não cultuasse ia ser punido. E aí, sabe qual foi a punição que esses homens maus deram para Daniel? Deram de sugestão? Que ele fosse jogado na cova dos leões. Imagina, crianças, que medo, um leão enorme morrendo de fome e Daniel ia ser jogado lá dentro. Não era só um, não, eram vários leões. E aí, mesmo sendo uma situação muito difícil, Daniel ele estava confiando em Deus, ele sabia que a vontade de Deus ia ser feita. E aí ele foi, jogado lá dentro. E sabe o que aconteceu? O rei ficou torcendo para que o Deus de Daniel salvasse ele. Porque ele gostava tanto de Daniel que ele não queria que Daniel morresse. E aí o rei ficou lá torcendo. Tomara que não aconteça nada de ruim para Daniel. Tomara que Daniel saia bem. Tomara que o Deus dele seja poderoso. E ele ficou torcendo mesmo, de verdade. E aí, vocês sabem o que aconteceu. Ele foi jogado na cova dos leões durante a noite, passou a noite lá. E quando foi no outro dia de manhã que eles foram ver, que abriram a cova, tava lá Daniel, vivinho, e os leões lá do lado dele. Sabe o que aconteceu? Deus fechou a boca dos leões. Não deixou que os leões avançassem em Daniel. Porque Deus queria Daniel vivo, porque ele tinha propósitos grandiosos na vida de Daniel. E aí, crianças, sabe o que o rei falou? Sabe qual foi o novo decreto que o rei assinou? Ele disse que o Deus de Daniel que era um Deus poderoso e que a partir daquele dia, o povo dele ia ter que cultuar o Deus de Daniel. Olha que maravilha, né? Nosso Deus verdadeiro, sendo cultuado por povos que não acreditavam, né, no nosso Deus, não acreditavam em Deus, acreditavam em falsos deuses.
Então eles foram tocados pelo poder do nosso Deus. E aí, crianças, a tia quer deixar uma lição muito importante. Vocês acham que se Daniel não tivesse ido para a igreja desde criancinha, não soubesse, não aprendesse da palavra de Deus, não confiasse em Deus, vocês acham que ele ia conseguir se manter fiel numa terra estranha, com um povo estranho e falsos deuses? Eu acho que não. Por isso, é muito importante que a gente aprenda sobre o Senhor, que a gente leia a Bíblia, que a gente estude a Bíblia realmente, estude todas as histórias, que a gente ore. Orar é o nosso telefone para falar com Deus. A gente ora e a gente fala com Deus, e não precisa ser oração bonita ou longa, não. As nossas orações, elas têm que dizer o que está no nosso coração. Nós não podemos ficar sem falar com Deus, sem orar. Então, é muito importante, foi muito importante na vida de Daniel, ele ter aprendido sobre Deus, ter aprendido a confiar em Deus desde criança. Então, você aí, criança, você tem que aprender a confiar em Deus. Confiar em Deus, aprender a Bíblia, não é coisa de adulto, não. É coisa de criança, sim. Porque quando vocês crescem e vocês conhecem as histórias, vocês começam a andar nos caminhos do Senhor. Quando vocês andam nos caminhos do Senhor, é maravilhoso, porque vocês confiam nele. Sabem que a vontade dele vai ser feita, mesmo em momentos difíceis. E a gente não pode, em momentos difíceis, vacilar. E nós temos que ter muita fé no nosso Deus, porque o nosso Deus, ele é verdadeiro, ele é poderoso e ele está sempre conosco. Então, essa é a lição que a tia quer deixar hoje. Que você, mesmo criança, tem uma responsabilidade muito grande de aprender a palavra de Deus, a Bíblia, de orar. Se você não sabe ler ainda, pede para o papai e para a mamãe ler com você todos os dias. E também fica aqui com a gente, aprende aqui na nossa aula, vai para a igreja quando a gente puder ir para a igreja, cultuar o nosso Deus lá no nosso templo. Então, nós vamos para a igreja, aprende aqui com a gente, assiste às aulas que você não assistiu da EBD, porque é muito importante, desde criança, a gente seguir nos caminhos do Senhor. Então, vocês vão aí me prometer que vai todo mundo ler a Bíblia, orar e ficar ligadinho aqui nas nossas aulas. Por hoje é só. A tia vai ficando por aqui. A tia Natácia tá com muita saudade de todo mundo. Eu tô com vontade de dar um beijo, um abraço em cada um de vocês. Mas por enquanto a gente não pode. Então a gente vai se falando por aqui. A gente vai aprendendo, a gente vai brincando, orando e conversando. E eu quero ver todo mundo ligadinho aqui, hein? Depois, quando a gente voltar para a igreja, eu vou perguntar para vocês se vocês estavam acompanhando as nossas aulas, viu? A tia fica muito feliz quando vocês aprendem e seguem sempre nos caminhos do Senhor. É maravilhoso. Então, vamos orar para finalizar nossa aula de hoje? Vamos lá. Fechem os olhinhos e vamos orar. Pai querido, nós te agradecemos, Senhor, porque podemos aprender da Tua palavra, Deus. Obrigada, Senhor, porque Tu fala aos nossos corações, Deus. Obrigada, Senhor, pela Tua proteção, pelo Teu cuidado, pelos Teus propósitos, ó Deus, na nossa vida. Obrigada, Senhor, por guardar a nossa saúde, a nossa casa, a nossa família. Obrigada pelo alimento, Pai, que não falta, Senhor, nas nossas casas. Senhor, obrigada pela vida de cada uma dessas crianças e por cada família, Senhor, aqui representada. Abençoa, Senhor, esses lares, ó Deus, e que a Tua palavra, Senhor, encha e preencha o coração de cada uma delas, Pai. De cada uma dessas crianças, Senhor. Que elas possam crescer, meu Deus, em estatura e graça diante de Ti. Pai querido, que cada dia, Senhor, o coração delas, Pai, sinta saudade de Ti.
que elas leiam a tua palavra e conversem contigo, Paizinho, para serem melhores amigos, Pai. Nós queremos ser teus amigos, Senhor. É a oração que te fazemos, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Crianças, foi muito bom estar com vocês. Eu aguardo vocês na próxima aula. Um beijo bem grande para todo mundo. Boa semana, bons estudos e até a próxima.